Pai, obrigada por essa reunião, obrigada por esse momento maravilhoso que nós vamos ter na tua presença. Nosso coração está ansioso, nosso coração está alegre, nosso coração está sedento, Senhor, por mais de ti, por mais do sobrenatural. Nós queremos ver o sobrenatural, nós queremos experimentar do teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Renata, que vai trazer a palavra hoje. Obrigada por todas que estão aqui presentes. E vamos desfrutar. Queremos desfrutar da tua presença. Amém. Essa semana inteira, o Espírito Santo ele falou no meu coração acerca da sabedoria. E nós sabemos que o rei mais sábio que existiu, né, foi Salomão. E mesmo com toda a sabedoria que ele mesmo pediu para Deus, os dias finais da vida dele, eu não vou dizer que foi o fim, porque eu não fui para o céu, então eu não sei se ele está lá. Eu só acredito que ele esteja. Quem foi para o céu e já viu pode comunicar, fala assim, eu já vi o Salomão lá. Eu não fui ainda, assim, eu não vi o Salomão ainda. Mas, assim, ele mesmo diz que tudo era vaidade, né? Ele começa a falar, ó, tudo é vaidade, você exercitar demais a sua inteligência, dar canseria em enfado. Ele mesmo vai dizendo que as coisas que ele acabou buscando no final, elas foram desalinhadas com a sabedoria de Deus, que é o que nós vamos falar hoje. Então, eu quero começar, o texto da palavra que o Senhor me deu, ele está lá em Isaías 11, e ele está falando de Jesus, né? Quem é esse Jesus, né? Então, fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, então, linhagem de Davi, e das suas raízes um renovo vai frutificar, e repousará sobre ele. Então, vamos a Jesus aqui. Vai repousar sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Então, nós vemos aqui que são, eu vou contar, peraí, não sei se são 7, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, né? São 7 Espíritos do Senhor. E ele vai estar dizendo que Jesus carregaria tudo isso, né? É uma profecia acerca da vinda de Jesus, e ele diz que Jesus carregaria todos essas manifestações do Espírito Santo de Deus, certo? E aí, então, eu vou falar cada um desses lugares em que a palavra fala, né, cada um desses daqui que é nominado, inteligência, conselho, ele se refere a uma parte do corpo da nossa vida. Ele vai se referir a uma entrada ou a um movimento que nós fazemos. Então, assim, ele diz respeito às entradas da nossa vida e diz respeito às saídas da nossa vida. Tá? Vou usar esses termos. Então, vamos começar. E daí, a partir desse momento que a gente fala sobre isso, nós vamos focar sobre sabedoria, tá bom? Então, o primeiro, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor diz respeito à mente de Cristo. A mentalidade de Jesus. E tudo isso que a gente for falar aqui, quando em Ezequiel, que nós vamos ver aqui, né? É proclamado que Deus tira o coração de pedra por um coração de carne, e ele vai derramar o Espírito Santo, então significa que esse Espírito Santo, ele quer atuar em todas essas áreas da nossa vida. Com essas ramificações que estão ditas aqui. Então, o Espírito do Senhor é a mente de Cristo, tá? É o movimento dos pensamentos de Jesus sendo estabelecidos em nós. Porque lá em Romanos, ele fala assim,
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode aconselhá-lo para que ele faça alguma coisa? A palavra fala, né? Então, a mente do Senhor ninguém conhece. O único que conheceu foi Jesus Cristo. E hoje a palavra fala assim, e vós tendes a mente de Cristo. Ele fez, ele declara. Então, nós podemos sim acessar o que está no coração de Deus, do Pai, hoje, por termos também a mente de Cristo. Número 2, o espírito de sabedoria. Então, esse daí está ligado ao nosso coração. O de inteligência é o abrir da boca, é nos lábios. O espírito do conselho, nos pés. De fortaleza, sobre as mãos. O espírito de conhecimento é nos olhos. E o temor do Senhor nos ouvidos. E agora nós vamos focar, então, aqui nós estamos vendo que Jesus, ele viria à Terra com tudo isso, com sabedoria, conselho, fortaleza, inteligência. Ele era movido, conhecimento, sabedoria, temor do Senhor, ele era movido dessa maneira. E hoje, como nós somos o que carregamos, né? Temos o privilégio de ter dentro de nós o Espírito Santo, esse convite da sabedoria, ele é para a nossa vida. E a sabedoria, ela é descrita em muitos provérbios, muitos. Eu elenquei alguns só, não dá para ver todos, mas ela aparece em Provérbios 1, Provérbios 3, Provérbios 8, Provérbios 9, e aí vai. 12 também. E por quê? Porque Salomão pediu por essa sabedoria, né? Quando ele assumiu o lugar de Davi, e ele viu aquela multidão de pessoas que agora estavam sob a responsabilidade dele, ele tem um sonho, e Deus aparece para ele e fala assim, pode me fazer um pedido, né? O que você quer? E ele pede sabedoria para governar o povo. E a palavra que ele fala é assim, porque eu quero ter discernimento do que é certo e do que é errado. Por que ele declarou que ele queria ter o discernimento de certo e errado? Porque o conhecimento do certo e errado veio em Adão. Adão, quando comeu do fruto, ele teve o conhecimento do certo e do errado, mas não o discernimento do que era correto e do que era errado. Tanto que, na linhagem dele, vão acontecer assassinatos, vai acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque o discernimento vem com a sabedoria do Senhor. A humana, nós vamos ver, ele é o oposto da sabedoria de Deus, né? Então, onde que está registrada, onde que é derramada essa sabedoria? A sabedoria, ela é derramada no coração, porque é de onde sai a voz de Deus na nossa vida, é do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o espírito de sabedoria habita dentro do nosso coração, a boca vai falar de tudo que é de Deus. Ela vai honrar a Deus, exatamente. Ela vai, a Karina colocou, né? O homem bom tira do seu bom tesouro boas coisas. O tesouro é o coração. Ele vai declarar, a boca vai declarar quem é Deus, vai exaltar quem é Deus. E então Deus, ele pôs a sabedoria no coração, porque ele preza sobre tudo que há em nós, ele tem como é que fala? Ele tem um cuidado, ele tem uma direção para o coração que não é maior que tudo que é em nós, mas é um cuidado porque dali a palavra fala que sai a fonte, né? Então, quando aquele homem, quando Jesus ele está falando, né, das pessoas pecarem, né?
E ele fala assim, se o teu olho pecar, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que com os dois ir para o inferno, né? E ele fala sobre a mão, tudo, mas ele não fala sobre o coração. Por quê? Porque no coração é estabelecido o relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento de Deus com o homem é de coração para coração. Não que Jesus quisesse que a gente tivesse um olho só, uma mão só, né? Que se todo mundo que peca fosse perder alguma coisa, a gente está mal na fita, né? Mas você não vê ele falando do coração. Ao contrário, quando ele fala acerca de você dar o coração, ele fala assim, ó, dá-me, filho meu, teu coração. Ele fala para nós darmos para ele, né? Não para você arrancá-lo, ou porque você não vai entrar no céu. Porque o trabalhar de Deus, ele é de coração para coração. E foi lá que ele colocou a sabedoria. Então, o ensinamento da sabedoria acontece no secreto do meu coração. Onde eu aprendo a sabedoria? Naquele momento secreto com Deus. Na minha intimidade com o Senhor, é que eu aprendo a sabedoria. A sabedoria, ela se deixa ser derramada no nosso coração. Então, nós vamos ver algumas coisas. Eu elenquei assim, tipo, a importância de nós termos sabedoria, a diferença entre sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, quais as coisas práticas que a sabedoria ela nos move a fazer para nós entendermos que nós estamos agindo, então, de acordo com a sabedoria que vem de Deus e não daquela que nós tínhamos antes de conhecer, né? Existem características que vão sendo impregnadas. E nós temos entendido que o nosso tratamento, né, com Deus agora, ele não é mais de fora para dentro. Ele é sempre um tratamento de dentro para fora. E o primeiro lugar em que ele opera é o coração. Por isso, o derramar dessa sabedoria lá. Então, vamos ver o que a sabedoria nos proporciona, né? Eu vou dar aonde estão os versículos, tá? Alguns eu vou ler, outros eu vou citar. A sabedoria, ela nos dá o conhecimento dos tempos. Lá em Eclesiastes, quando o Salomão ele fala, né, acerca das coisas, ele diz assim lá no capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele discerniu esse tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar, de plantar e de colher, de amar e de aborrecer. Por quê? Isso foi escrito depois que ele pediu a sabedoria do Senhor. E essa sabedoria, ela foi conhecida no mundo antigo, tá? Ela foi conhecida, ela passou os espaços. Tanto que pessoas vinham conhecer a sabedoria de Salomão. E isso é citado por Jesus. Se não me engano, é em Lucas, eu não tenho certeza, mas é em Lucas que ele fala que a sabedoria de Salomão, ela foi conhecida pelos lugares. E nós temos ali, né, a rainha de Sabá, que foi ver como é que ele se portava, né? Olhou até como os empregados se portavam dentro da casa dele. Então, a sabedoria, ela ultrapassa os nossos limites de espaço. E ela vai ultrapassar o tempo também. Porque uma palavra dita com sabedoria, ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Fala. O que são maçãs de ouro em salva de prata? Tudo que diz respeito ao ouro vem do céu. É divino. E a prata diz respeito à redenção. Então, são palavras que vêm do céu e que trazem e que são oferecidas em forma de redenção para alguma vida. E essa palavra, ela pode ser colhida depois de muito tempo. Ela não precisa ser colhida de uma hora para outra. Ela pode ser colhida depois de muito tempo. E tudo isso quem disse, Salomão, também está escrito em Provérbios. É a palavra dita na hora certa, né? E isso ele aprendeu com o quê? Com o pedido que ele fez de ser sábio.
E daí nós vamos ver depois a importância de nós estarmos ligando o Espírito que é derramado sobre a nossa vida, para que a sabedoria não seja perdida. Né? Como aconteceu no final da vida de Salomão, em que as mulheres perverteram o quê dele? O coração, aonde estava a sabedoria. Então, ó, conhecer dos tempos. A outra coisa, a sabedoria vai nos instruir como orar. Então, a palavra, né, está lá em Lucas. Em Lucas, deixa eu achar aqui, é Lucas 21:15. Fala assim, eu vos darei boca e sabedoria, que os seus adversários não serão capazes de responder, nem de contradizer o que foi dito. Então, na hora que você está com o Senhor e você ora por sabedoria, ela vai ser liberada nos momentos mais difíceis que você precisar. Porque o Senhor fala que ele dá a boca e ele dá sabedoria. Então, ele planta sabedoria no coração e a hora que você abrir a boca, essa sabedoria manifesta a ponto de calar o inimigo. Ele não tem como revidar nem contradizer o que você diz. A outra coisa, a sabedoria nos dá abundância de dias. E olha, gente, eu achei isso em um monte de lugar. Fala em Provérbios 8, fala em Provérbios 9, fala em Provérbios 3. Provérbios 3:16 diz assim. Fala assim, acerca de que a sabedoria nos aumenta os dias, né? Com a mão direita, a sabedoria oferece vida longa, e com a esquerda, riqueza e honra. Então, quando aqui eu li da mão direita, sabe aquele homem da mão mirrada que Jesus curou lá no templo? A mão direita, ela diz respeito a suprir necessidade, é a figura da provisão, vamos dizer, a mão direita, né? Tanto que quando lá em Isaías fala de Jesus, fala que o Senhor desnudou a sua destra. Ele nos proveu o quê? A salvação. A destra é Jesus, né? O Senhor desnudou a sua destra, ele mostrou a destra dele para nós. A destra dele é Jesus. Jesus nos proveu de salvação. E aqui na cura da mão mirrada, o que Jesus fez com isso? Aquele que não tinha o poder de, não é só trabalhar, mas é de comer do fruto, de poder usufruir do fruto, de trabalho das mãos, de ser abençoado. Ele estava mirrado nessa área. Então, Jesus vem e libera a vida dele para prosperar. E essa prosperidade, ela está ligada à abundância de dias. E daí, nesse mesmo Provérbios, fala que na esquerda a sabedoria nos traz riqueza e honra. Então, aquele que é sábio, só por ele ser sábio, ele recebe a honra. E a gente devolve como a gente é sábio, a gente devolve para Jesus, né? A honra. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ele, né? Então, o homem sábio recebe a honra e devolve para quem é dono dela, que é Jesus. Ele não toma para si a honra, ele devolve para quem é dono dela, né? Que é Jesus. Mas quem anda em sabedoria é honrado. Mais uma. Seus caminhos são de prazer e de paz. Eu acredito, eu preciso ver se esse é o Salmo, eu não sei se é Provérbios, deixa eu ver se é Provérbios 9 que fala sobre isso. Acho que é 9:11. Vai falar sobre isso. Deixa eu achar aqui. Provérbios 9:11. A sabedoria multiplicará seus dias, fala igual, né? Tornará sua vida mais longa se você for sábio. Mas não é esse que eu achei, não. Então, é no 8, nesse também.
Fala assim, eu sei que a palavra fala assim, eu escrevi aqui. Fala que te dará caminhos de paz e de prazer. Está no 3. É a continuação. Aqui, ó. No capítulo 3, aonde eu li. Fala assim. A sabedoria te guiará por estradas agradáveis e todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. E felizes são os que se apegam a ela com firmeza. Então, a sabedoria no coração, ela vai trazer uma vida para nós de plenitude. Porque nós vamos saber nos portar nas mais diversas situações. E ela também ela é ligada à prudência. Eu anotei também. Aqui, ela está ligada à prudência também. Em 1 Reis 3:9, que é quando Salomão ele pede por sabedoria, lá no original, a palavra que ele usa, ele queria ter um coração que ouvia. E aí nós vamos ligar, então, o que aconteceu com ele no final? Ele deixou de ouvir. E aí nós vemos lá em Provérbios que fala que o princípio, o temor, é o princípio da sabedoria. E aonde entra o temor? Por onde que ele entra? Pelos ouvidos. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra nos ouvidos, ela cai no coração. Mas o espírito do erro ensurdece. O que aconteceu, então, com Salomão? Ele entrou no espírito do erro com todas aquelas mulheres e ele se tornou surdo. Sem o temor de Deus, a sabedoria não entrou no coração. Então, o temor de Deus e a sabedoria, eles vão caminhar juntos. Esse temor de Deus, né, ele não tem nada a ver com medo de Deus. Ele tem tudo a ver com uma reverência de nós entendermos que tudo que nós precisamos viver vem de Deus. Então, eu me aproximo do Senhor, que é o oposto do medo, porque Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Eu reverencio, eu me rendo a Ele para poder receber. Porque se eu não me rendo, é igualzinho a um coração que nós vamos ver aqui, que é o oposto da sabedoria, é o coração de pedra. Né? Quando no Davi, né, quando ele fala o Salmo 51, o Salmo 51 diz respeito a quando ele pecou com a Batseba, né? E ele é confrontado pelo profeta, ele faz esse Salmo 51 e ele diz, né? Ele fala assim, só não retires de mim o teu espírito. E antes dele falar sobre isso, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Quando ele fez essa oração, né? O que ele estava dizendo para o Senhor? Eu quero ter um coração que o Senhor possa trabalhar dentro dele. E é o oposto do coração de pedra, que é aquele coração que não é ensinável. É um coração que a palavra fala que é o coração obstinado. O que significa isso? Ele não aceita ser corrigido. E a sabedoria, ela entra na nossa vida na correção do Senhor. Não é na correção de pancada, não. É na correção do bom pastor que toma a ovelha que está perto do precipício e usa o cajado para fazer um caminho do lado dela com aquele, dizendo aqui, ó, se você passar daqui, você vai se machucar. Era para você servir o cajado. Por isso que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Porque ela não permite que a gente vá num caminho que a gente vai escorregar e cair no abismo. E a sabedoria, ela se mostra aquela que vai nos guardar. Lá em Provérbios 2:11, fala assim, ó, quando a sabedoria está no coração, as escolhas sábias o guardarão e o entendimento te protegerá. Igualzinho
Salmo 23, quando guarda a ovelha, que ele fala da vara e do cajado, e ele vai guardar a ovelha de cair no precipício. Ele indica o caminho a ser seguido. E se ela está querendo desviar, ele só indica, colocando um limite para ela. A partir daqui, se você passar, você cai. Então, eu não vou deixar você passar daqui, porque eu vou guardar a sua vida. Isso a sabedoria faz dentro de nós. Ela traz entendimento e proteção. E Davi, quando ele falou sobre isso daí, né, que ele pediu lá no Salmo 51, né, que ele fala sobre isso, é no versículo 10, eu acho, que ele fala sobre isso, Salmo 51, 10 e 11, é isso mesmo. Essa profecia de que um dia o homem ia ter esse coração tratado, para Deus colocar a sabedoria dele dentro do coração, ela é predita lá em Ezequiel. Em Ezequiel, é no capítulo 36, 26. Eu vou abrir aqui. Ele fala assim: já é a promessa do Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito que nós vimos lá em Isaías 11, que foi derramado sobre Jesus, e que o Senhor, quando nos alcançou, ele passa a nos alcançar através do Espírito Santo, ele quer que a gente seja cheio dele. E aí ele fala assim lá no versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirando o coração de pedra da vossa carne e vos dando um coração de carne. Esse coração de carne significa que ele pode ser moldado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser ensinado. E é esse coração que reflete e que vai demonstrar que tem a sabedoria de Deus. Porque o oposto desse coração é um coração que se enrijece quando a palavra de Deus não vai de acordo com o que ele quer. Sabe aquela história de tirar o versículo bíblico do contexto? Você, a pessoa, ela se posicionar com um versículo bíblico dizendo que aquilo é a verdade porque está posto na palavra de Deus. Então, isso é a figura de um coração duro. Por quê? Porque ela quer usar a favor dela aquilo que já está no coração dela, se justificando com uma palavra fora do contexto. Porque o entendimento, ele só entra se você sabe o contexto do que está escrito. Né? Senão, a gente pode pegar e a gente pode aprovar os ateus. Porque tem um versículo bíblico que diz assim, não há Deus. A palavra fala que esses daí são os insensatos que dizem isso. Né? Tem um salmo lá que diz o seguinte, não há Deus. Então, se tirar do contexto, você pode ser favoritão dos ateus. Então, a sabedoria que é impressa no coração, ela busca um coração ensinável. Um coração que está pronto para deixar o Senhor tratar. Em 2 Coríntios 3, Paulo fala, já está falando para os coríntios, que eles são cartas vivas, não mais escritas em pedra, mas escritas nas tábuas de carne do coração pelo Espírito Santo. Então, imagina assim, a palavra vem sobre a nossa vida, nós a ouvimos, porque ao temor do Senhor no nosso coração, nós desejamos essa palavra, ela entra no nosso coração, e onde nós andamos, nós somos como cartas abertas do Senhor Jesus. Independente se eu falo ou não. Porque o ambiente muda, porque o Espírito Santo entra onde nós entramos. Jesus Cristo é manifesto onde nós estamos. Então, se o ambiente ele é mudado
por causa da presença do Senhor Jesus, isso aconteceu porque nós estamos deixando sermos cartas onde leem em nós Jesus. Ninguém olha para mim e lê Renata, ninguém olha para a Roseli e lê a Roseli, mas aonde ela vai, as pessoas enxergam Jesus. Muitas vezes não dá tempo nem da gente proclamar o Senhor Jesus nesses lugares, né? Porque a gente passa por muitos lugares. Mas eu já vi ambientes mudarem, né? Porque hoje a gente entende que a questão é muito de coração, né? Tem tudo a ver com o nosso coração, e hoje nós estamos entendendo que a sabedoria é plantada lá dentro do nosso coração. Então, se um coração sábio ele entra em algum lugar, todas as atitudes dele vão concorrer para que aquele ambiente sinta a presença do Senhor. Já chegar em algum ambiente que está tendo alguma discussão, alguma coisa assim, e quando você passa o negócio ameniza? O ambiente muda. Quem estava discutindo parece que vai embora, ou então desiste. Precisou alguém abrir a boca? Não. Mas o ambiente mudou, porque o Espírito Santo, Jesus, entrou naquele lugar. E houve a manifestação de uma carta viva, escrita num coração de carne, que é onde habita a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, nós vamos ver todas as características dela, é impossível ser escrita numa pedra. E nós vamos, então, colocar a pedra como sendo as tábuas, vamos dizer, da lei. É impossível se colocar ali, porque todas elas dizem respeito a sentimentos, relacionamento de coração para coração, e não se relaciona com pedra. Não tem relacionamento com pedra, com uma coisa que é rígida, dura. Não existe isso. Ele fala assim, olha, quando ele diz que nós somos cartas vivas, o Paulo ali ele está recomendando esses irmãos. Então, já imaginou que coisa mais gostosa você, estou olhando aqui para a Regiane ser recomendada para falar com alguma vida. Por quê? Porque ela tem a palavra para trazer para ela, para essa vida. O que é isso? A Regiane está se abrindo como uma carta viva para aquela pessoa. E isso já é uma palavra para a sua vida, tá bom, Regiane? Carta viva. Quando, lá em Efésios, né? Uma coisa, a gente sempre fala assim, nossa, assim, para mim, o que mais pegou com relação a vir para a nova aliança foi assim, que vou orar agora. Eu ficava uma hora e meia, com uma lista enorme de shopping, né? Para Jesus, para o Pai, né? Para o Filho e para o Espírito Santo, podia até determinar para cada um o que queria. Mas assim, era aquela lista boa. E quando eu levantava, gente, eu me sentia tão bem de ter orado tanto, né? Uau! Olhava no relógio, quanto tempo, né? Quando eu vim para a Nova Aliança, eu falei, Jesus, como assim? Eu sou grata, eu agradeço, acabou. 5 minutos de oração é o que basta para o Senhor ficar satisfeito com a minha oração. Isso, para mim, foi assim, um vazio, gente, tremendo. Se falar assim que hoje já está todo preenchido na minha vida, ainda não está. Mas eu estou melhorando bastante. Porque eu sei do tempo de ficar em silêncio com Jesus, embora isso seja muito difícil para mim, porque eu muito tempo falei muito, né? Falei, levantei e ia embora, né? Entregava o recado para Jesus ir embora. Então, ficar naquele tempo de silêncio para ouvir, só contemplar, ainda para minha carne é uma luta. E quando, como é que fala? Nós chegamos nesse conhecimento de, então, o que orar? Paulo, é uma coisa que a gente pode até fazer um estudo depois, né? Eu já elenquei um monte, eu fiz um pequeno estudo para saber o que orar.
Mas Paulo, ele tem as orações que são apostólicas. São orações que se referem à nova aliança mesmo. E a maioria delas vai falar de nós mudarmos, de nós recebermos. Não é só mudança no sentido de dar, é no sentido de nós recebermos o que Deus tem para nós. De nós entendermos que tem muito para a gente receber de Deus. Né? E que nós precisamos nos colocar na presença dele e buscar isso para a nossa vida. E eu marquei uma aqui, né? Que vai falar sobre a sabedoria. E fala assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento de Deus. Oro para que a luz do Senhor ilumine os olhos do seu coração. Então, ele fala sobre sabedoria, e onde ela vai entrar? O que ela vai iluminar? Os olhos do coração, né? E daí, ele continua explicando, para que ele olha isso daí? Ele fala assim, para que vocês experimentem e vivenciem. Esse experimentar está ligado a ter vivência. A total revelação da esperança do nosso chamado. Que chamado que é esse? Olha que coisa mais linda, gente. Eu falo assim, às vezes a gente pensa que o nosso chamado é para fazer, né? Mas olha o chamado de Deus nessa oração de Paulo. Que chamado que é esse? Que é o tesouro da gloriosa habitação de Deus que ele achou em nós. Gente, que chamado que é esse? Nós temos a gloriosa habitação de Deus que ele achou na vida da gente. E ainda fala assim, nós, os seus santos. Então, as orações de Paulo, elas mostram o quanto que nós temos para receber de Deus. E para ter entendimento desse amor de Deus que foi derramado sobre a nossa vida. E que, nesse tempo com o Senhor, quando você faz essa oração, você vai se colocando para você receber, para depois você poder fluir. Mas primeiro é receber. E aí, então, existem características específicas dessa sabedoria de Deus. E nós vamos ver que elas vêm do alto, né? Tiago é claro nisso. Ele fala assim, mas a sabedoria que vem do alto, onde está o nosso Deus? Lá nos céus, né? Contempla todas as coisas, é dono de tudo, vem do alto para a nossa vida, né? E a palavra fala assim, como que é essa sabedoria? Por isso que ela tem que ser impressa num coração tratável, num coração de carne, ou seja, tem que ser habitação do Espírito Santo. Não adianta buscar sabedoria no mundo. Não adianta buscar sabedoria em algum homem que não tenha o Espírito Santo do Senhor. Olha que eu falei humanidade, tá? Você quer buscar sabedoria, você busca na palavra, você busca com o Espírito Santo, ou você busca em alguém que você tenha certeza que é movido pelo Espírito Santo. Porque tem pessoas que são do Senhor, mas quando vão buscar sabedoria, buscam no mundo. Elas não vão ouvir a sabedoria que vem do alto. Elas vão ouvir uma sabedoria que muitas vezes tem aparência de ser boa. Mas se ela não passou pelo filtro de um coração que já recebeu o Espírito Santo, está sendo trabalhado por ele, é engano. Então, olha as características de um coração sábio. A palavra fala assim, que essa sabedoria que vem do alto para o nosso coração, ela é primeiramente pura. Ela não tem contaminação. Ela é pacífica. Se nós agimos sem ser pacíficos nas situações mais críticas que existem, essa sabedoria que vem do Senhor, ela ainda não está fluindo do nosso coração. Ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia. Ela apresenta bons frutos, não toma partido. O que significa isso?
diante de uma situação, ela não julga uma pessoa certa e a outra errada. Toma um lado e despreza o outro. Ela vai buscar do Senhor o conselho para apaziguar. Nunca para colocar um distante do outro. E ela não é hipócrita. Por quê? Porque a verdade está registrada no íntimo, que é o que Davi fala no mesmo Salmo 51, quando ele diz que ele busca um coração puro e espírito reto. Ele fala assim, porque tu amas, Senhor, a verdade no íntimo. Essa verdade no íntimo, ela é o oposto de uma hipocrisia. Da pessoa falar uma coisa e viver outra. Ela é manifesta, eu vou dizer depois tudo onde está, tá? Ela é manifesta com a gentileza e nela não há soberba nem orgulho. Está em Tiago 3, 13 e depois o versículo 17, tá? Tudo isso é a manifestação dessa sabedoria de Deus que Deus deseja derramar sobre a nossa vida. Nós vamos ver isso assim. Eu não vou ler tudo, não, porque nós vamos muito longe hoje, mas assim, eu vou falar onde está e depois os irmãos podem meditar. Provérbios ainda fala assim, que mais uma característica dessa sabedoria é que o sábio ganha almas para o Senhor. Fala assim, o fruto do justo é árvore de vida. Ou seja, se ele dá fruto e é árvore de vida, o que ele está fazendo com a pessoa? Levando vida para a pessoa. Que vida é essa? Obviamente, a árvore de vida é Jesus, certo? E a palavra fala, e o que ganha almas, sábio é. Então, a nossa vida como uma carta escrita, ela vai atrair as pessoas para Jesus, não para nós mesmos. Que é o oposto da sabedoria humana. A sabedoria humana, ela atrai as pessoas para si mesma. Então, é o grupo de seguidores. Por isso que Paulo deixa muito claro que ele fala assim, ninguém aqui é de Apolo, ninguém aqui é de Cefas, ninguém aqui é de Paulo, porque um plantou, o outro regou, mas quem deu crescimento foi Deus. A ele toda a glória. Então, quando essa sabedoria está impressa no nosso coração, ela não vai chamar a atenção, o que nós fizermos, agirmos, falarmos, não vai trazer as vidas para nós. Vai trazer as vidas para a dependência de Deus, do Espírito Santo do Senhor, que hoje habita em nós. É a devolução para o Espírito, como a Elisa falou para nós, né? Como é que fala? É a preocupação mesmo, nossa, das pessoas não acharem que a gente, nós mesmos, é que temos coisa para dar. Porque foi a primeira coisa que Paulo fez no milagre que ele fez lá. Ele falou, que vocês estão olhando para nós? João, que era ele o João, achando que nós fizemos alguma coisa levantando esse paralítico. Não foi nós que fizemos, não. Foi Jesus Cristo que fez isso. Foi o poder de Jesus que levantou esse homem. E é a ele que nós pregamos. Então, para a gente, sabe assim, sondar o nosso coração e ver se essa sabedoria ela é humana ou ela vem de Deus, se ela engrandece a nossa vida, ela é humana. E se ela leva as pessoas para Jesus, para os pés de Jesus, ela vem de Deus. A humana, ela vai ter ciúmes, vai ter espírito de competitividade, um querendo ser maior do que o outro. Ah, você sabe isso, mas eu sei aqui. Você ensina isso, mas eu ensino aqui. Né? E tudo isso, a palavra fala que está escondido dentro do coração.
e mostra nisso daí um coração perturbado, ao contrário da sabedoria do Senhor que traz paz. Aí lá em Provérbios, nós podemos dizer assim, que quão maravilhoso o Senhor é, porque ele coloca 2 capítulos voltados para a sabedoria. Lá em Provérbios 8, a sabedoria nos chama. Então, eu vou ler um trecho da palavra aqui, não vou ler tudo, mas eu vou ler um trecho. Então, a sabedoria, ela nos chama, ela quer fazer parte da nossa vida. Na verdade, a sabedoria, né? Eu vou terminar com o versículo bíblico depois, então não vou falar agora. Mas assim, fala assim, ó. Não pode ouvir a voz da sabedoria? Do topo da montanha, ela fala dos portões da cidade. Por que ela fala tudo isso, né? Então, vamos imaginar. Ali ela está falando com Israel, né? O Salomão, quando ele escreve tudo isso, ele está dizendo o povo de Israel. Então, as cidades tinham portões, certo? Mas eu quero que a gente enxergue a gente nisso, né? Nós temos portões também. A gente abre o coração para quem a gente quer. E quem a gente não quer, a gente fecha, certo? Eles que estão à porta e batem. E a abertura do coração é nossa, ela depende de nós, é de dentro para fora. Você só abre para quem você quer e você fecha para quem você quer também. Então, fala assim: no topo da montanha, a sabedoria fala dos portões da cidade, gloriosa, do lugar onde se encontram os caminhos, nas entradas de todas as portas. Ela se põe de pé, pronta para impartir entendimento, proclamando para todo que entra, pregando aqueles que querem ouvir. Tenho para vocês discernimento, entendimento. O que digo é certo, meu conselho é justo. Escolham minha instrução ao invés da prata, e o conhecimento no lugar do ouro, pois vale mais do que rubis. Eu moro com a prudência. Então, aqui a gente já pode ligar em Lucas, lá, quando Deus fala assim, eu vou te dar boca e sabedoria. Então, você não precisa se defender, né? A prudência, ela anda junto com a sabedoria. E muitas vezes, numa situação difícil, o prudente cala. Ele fala assim, eu moro com a prudência, sei onde encontro conhecimento e discernimento. E aí, a partir do momento que nós dizemos sim a esse chamado da sabedoria, olha que coisa mais linda. Aí, no Provérbios 9, ela nos prepara um banquete. A palavra fala que ela mora, né, num palácio, e ela preparou a mesa para chamar todos quantos querem a participar de um banquete. E aí a gente pensa assim, mas vamos dizer, eu vou pegar aqui só para a gente ter uma noção de quem ela chama. Fala assim, olha aqui. Ela fala assim, ó, venham à minha casa todos os ingênuos. Então, não significa que o ingênuo não pode ter sabedoria. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa ali é ingênua, né? Mas a sabedoria prepara um banquete para os ingênuos também. Ela prepara um banquete para aqueles que nem têm juízo ainda. Ela fala assim, e aos que não têm juízo, podem vir e comer do meu banquete. Porque a palavra de sabedoria, ela é uma comida. E ela é para ser escrita dentro do nosso coração. Deixem a ingenuidade para trás e vivam, andando pelo caminho do discernimento. E aí ela alerta a gente, ela fala assim, ó, você quer andar sabiamente? Não repreenda o zombador. E nem corrija o perverso. Antes, instrua o sábio. E ensine aquele que já é justo. Porque esses vão aprender mais. Então, muitas vezes a gente quer corrigir uma pessoa que é má. E a sabedoria fala o quê? Não corrija. Porque ele não vai receber a correção. E ela fala também para a gente não repreender o zombador. Porque aquele que zomba, gente,
Você repreende, ele vai achar outra piada em cima do que você repreendeu e vai piorar a situação. Né? Por isso que a sabedoria anda junto com a prudência. Então, aquele que aceita o chamado para ser sábio, né? Que deixa o coração ser instruído, ser trabalhado, ser corrigido, ser moldado, como a palavra fala, né? Que é um coração de carne, onde o Espírito Santo é que vai agir. O que vai acontecer? É esse coração que está assim, que vai ser convidado a participar de um banquete. E aí, nós desejando como mais do que a tesouros, a palavra fala, lá no capítulo 2 de Provérbios, que eu nem li, fala tudo sobre a sabedoria. Fala assim, se nós desejamos sabedoria como a tesouros e buscarmos a sabedoria, além de entrar no nosso coração e nos ensinar a nos portarmos diante de todas as coisas para glorificarmos o nosso Senhor Jesus, o que vai acontecer? Ela vai ser manifesta por todos os poros nossos. O que vai acontecer? Vai ser cumprido em nós o Isaías 11. Porque daí o Espírito do Senhor vai reger a nossa mente. Os pés vão andar no conselho do Senhor. Os nossos lábios vão se abrir com inteligência. As nossas mãos vão trabalhar, né? Vão devolver, vão agir, né? Fazer o trabalho do Senhor, sendo fortes, com fortaleza. Nós não vamos ter fraqueza para fazer. Que a gente está respondendo porque a alegria do Senhor é a minha força. Então, eu consigo devolver isso na fortaleza, né? Os meus ouvidos, eles vão ter que ser cuidados para eu permanecer no temor do Senhor, porque aí a sabedoria vai continuar entrando, né? Os nossos olhos, eles vão olhar com conhecimento. E esse conhecimento é o discernimento daquilo que nós estamos vendo. Então, a sabedoria, ela inicia o processo de nós manifestarmos, então, tanto no recebimento daquilo que nós vemos e entra em nós, daquilo que nós ouvimos, como através das nossas mãos, o que nós manifestamos através das nossas mãos, da nossa boca, dos nossos pés. Tudo isso se torna um pacote que vem com o Espírito Santo do Senhor, se nós buscarmos a sabedoria como um tesouro, né? E essa sabedoria, ela tem um nome, né? Creio que aqui, todo mundo que está aqui sabe, né? Quem é a nossa sabedoria? Nosso Senhor Jesus é a própria sabedoria. Mas aqueles que escolheram segui-lo, tanto judeus quanto gregos, ele é o grande poder de Deus e a verdadeira sabedoria de Deus, o nosso Messias. 1 Coríntios 1:24. Ou seja, tudo diz respeito a ele tem para derramar nas nossas vidas, ele nunca vai lançar em face, esqueci de falar sobre isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não sou sábio. Mas pode pedir para Deus. A palavra fala, peça a Deus a sabedoria. Ele dá a todos liberalmente e nunca vai lançar em face que ele te deu. Ele só fala para você assim, peça com fé para poder receber. Não peça duvidando, porque senão você não vai receber. Mas ele tem prazer, ele quer ter filhos sábios. Sabe por quê? Filhos sábios são maduros. Existem muitos filhos do Senhor que andam na imaturidade. Eles são filhos do Senhor, mas eles não são maduros. O filho sábio é um filho maduro, porque é um filho que gera fruto. O filho imaturo não gera fruto. Ele precisa de cuidado. Então, ele vai ser o filho que vai ser cuidado. Agora, o filho maduro, ele tem do Senhor a sabedoria e ele vai gerar fruto. Ele vai ser o que vai cuidar dos outros. É o irmão mais velho, né, que é chamado. É o ruiós, né, que é o irmão mais velho. Ele não é o néfio, né? Fala, né? É o néfio que fala, né? Como é que chama? É néfio, né? Néfio são irmãos, são filhos, mas eles são recém-nascidos. Eles são de cuidado. Agora, o sábio,
o filho sábio, ele diz respeito a um filho maduro. Que nós possamos, então, Neófitos, buscar essa Renata. maturidade. Pode falar, Edirã. Neófitos? Neófito, isso. Neófito, muito bem. Neófitos. Isso. Esse é o filho que é o filho que é imaturo, ele é novo na fé, né? Agora, o filho sábio é aquele que já tem maturidade. Que a gente possa buscar do Senhor de sermos esses filhos maduros, né? Que nós possamos ter em nós essa sabedoria do alto e a gente medite assim, eu tenho exalado isso na vida dos outros, porque a gente recebe primeiro para depois exalar, né? Nós recebemos a sabedoria de Deus para depois ela ser manifesta, né? E no reino de Deus, a Nova Aliança deixa bem claro que ela diz respeito a primeiro receber para depois dar. Quando fala mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, significa um dar alinhado a outra pessoa. Nunca de cima para baixo, na horizontal. Agora, quando diz respeito ao nosso Deus, nós só temos para receber dele. Porque nós não temos nada para dar para ele, a gente tem para devolver. Eu recebo amor e eu devolvo o amor que ele me deu para ele. Porque eu recebi primeiro. Então, para Deus, a gente não dá, a gente devolve o que recebeu dele. Agora, ou quando aparece o mais bem-aventurado da coisa é dar do que receber, vai dizer respeito às outras pessoas. Então, quando eu dou, eu estou dizendo que existe maturidade. Né? É o filho maduro que pode dar. O filho imaturo, né, o que está no começo da caminhada, ele precisa receber. Né? E a gente tem que ter essa prontidão para dar. Então, essa é a palavra que eu queria partilhar com os irmãos hoje. Está aberto aí para nós falarmos, acrescentar, discordar. Sabedoria ligada à prudência, mas aqui a gente pode falar. Eu sei que a prudente cala, mas aqui a gente pode falar. Eu sei que vocês têm experiências com relação a isso. Então, aí, Karina. A mão erguida. Ei, Larai, que tema legal, como é bom falar disso. E hoje eu gravei um vídeo de 1 hora, nunca gravei acho que um vídeo de 1 hora. E dentre as coisas que eu falei ali, eu falei exatamente sobre essa sabedoria. E hoje eu estou comemorando, até falei para Renata esse final de semana, né? Falei hoje, eu estou comemorando 7 anos. Eu decidi realmente estar com Cristo, de coração, né? E 7 anos, já deu tempo do crime prescrever já, né? E eu continuo firme. E nesse processo de 7 anos em casa, uma coisa que, quando eu estava no meu segundo ano aqui em casa, eu descobri a meditação bíblica. E é ouvir a voz de Deus, né, através da palavra. Para mim é a sabedoria, né? E isso tornou, assim, algo indissociável de mim no meu dia. E eu comparo essa sabedoria do céu, como a Renata disse no Provérbios 2, que ela é comparada ao ouro. E aí tem aquela passagem que fala que um homem, quando encontra um tesouro num terreno, ele vai e vende tudo que ele tem para ficar com aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro. Então, quando eu descobri o poder da meditação bíblica, de ouvir a voz de Deus, de estar ali com ele, e ele falando tanta coisa a respeito do meu ser, de quem eu sou,
da vida, o caminho certo a escolher, né? A palavra fala que a sabedoria da, da, da experiência ao inexperiente. Eu comparo que é como se eu abrisse mão de tudo na vida para poder ficar nesse lugar. Exatamente como Maria e Marta, né? Porque Maria queria fazer pela força do braço, ela queria executar, mas Maria queria só ficar ali ouvindo a sabedoria de Jesus. Muitas vezes vai ser difícil parar nesse lugar, porque o mundo vai estar falando assim para você, filha, acorda, né? Acorda, ó, tá? Vai vencer no final do mês. Levanta daí, nem só de palavras bonitinhas eu virar um homem. Então o mundo vai pressionar a gente pra gente sair desse lugar, pra gente não ficar vivendo de conto de fadas, né? Mas a melhor parte, como diz Jesus, foi dada a Maria. A Maria escolheu a melhor parte. E o que a Maria estava fazendo, né, Renata? A Maria estava aos pés de Jesus, só ouvindo aquela conversinha ali doce. É a sabedoria, né? E tão cedo meu coração descobriu o poder da meditação bíblica, né? E não se resume à sabedoria de Jesus na meditação bíblica, porque quando a gente descobre que o Espírito Santo fala nas entrelinhas, né? Começa ali, mas não para ali, né? A gente não quer outra coisa. A gente não quer mais tomar decisões que não venha do ouvir a voz de Deus, dessa sabedoria. A gente não quer mais fazer do nosso jeito, porque a gente sabe que a gente pode escolher um caminho mau. Então é hora do inexperiente sentar, aguardar um pouco e ficar ouvindo a voz de Deus. Exatamente esse momento que a gente está vivendo no país hoje. A gente quer resposta para onde? E a gente fica ali esperando a voz de Deus. Vai, Deus, fala, vamos, 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 vamos. E Deus está ali em silêncio. Mas quando você aprende que não há outra palavra para guiar a nossa vida se não for a palavra de Deus, você aprende a aquietar o seu coração e não ir para lado nenhum enquanto o Senhor não fala. Então, aqueles que aprendeu a tratar essa sabedoria como tesouro, como o mais aguardado, como algo precioso, que você não troca, que você não vende, é essa sabedoria que te coroa lá na frente. Mas a Bíblia fala que ela está numa encruzilhada. Se ela está numa encruzilhada, ela está no alto e ela está na encruzilhada. Então, não é uma coisa assim tão escancarada. Ó, tava andando aqui e dei de cara com a sabedoria. Não. Vai ter momentos que o caminho vai te colocar numa encruzilhada. E parece que vai ser tão óbvio dar uma resposta que não seja o caminho da sabedoria. E a Bíblia fala que ela grita, que ela sai nas ruas gritando pela sabedoria. E eu vejo a figura do Espírito Santo dizendo: ei, vem, me ouve, senta aqui. E a nossa alma tão ruidosa, tão agitada, embebedada para as coisas desse mundo, cambaleando, tende a escolher muitas vezes o caminho errado. E essa sabedoria, a Bíblia fala que ela está no alto. E eu não pude, quando eu sempre estudo, sempre também tive curiosidade de estudar sobre sabedoria. E eu não pude deixar de traçar um paralelo quando a Bíblia fala que a sabedoria está em um lugar alto, lá em Provérbios 8:2, junto ao caminho, nas encruzilhadas, das veredas ela se coloca. Então, num caminho alto, eu não pude deixar de tratar um paralelo com aquele médico psiquiatra, escritor norte-americano David Raymond, o Dr. Hawkins, que criou aquela tabela conhecida como a escala de Hawkins, porque ele fala que cada emoção ela tem uma vibração, cada emoção tem uma frequência. E aí, quando a gente para estudar essas frequências, na escala mais alta está o amor, a felicidade, a serenidade, a paz. Então, quando a gente abraça os sentimentos mais nobres, só tem condições de abraçar esses sentimentos mais nobres quem está numa frequência mais alta.
E aí, quando a gente para pensar que a Bíblia fala também lá em Provérbios que a sabedoria construiu uma casa, e que ela tem 7 pilares. E aí a gente liga lá. No original não é casa, é palácio. No original é palácio? É Amém. um palácio com 7 colunas. Exatamente, que ela tem 7 colunas. E aí a gente volta lá, a palavra que a Renata falou lá no Tiago, que descreve 7 qualidades. Né? A verdadeira sabedoria é pura, pacífica, amável, cheia de bons frutos, imparcial e sincera, né? Se você contar, dá 7. Então, são 7 pilares. E dar essa resposta pura, pacífica, amável, cheia de bom fruto. Gente, tem que estar numa frequência muito alta para dar esses frutos aí. Ou seja, alta no sentido de você vai ter que escolher dar essa resposta. Então, por isso que a sabedoria não vem para pessoas que estão numa vida, assim, tipo assim, sabe aquela coisa meia boca? Não vai, sabe, não vai chegar. Porque ela é muito nobre. Ela é muito nobre. Ela vai te colocar numa encruzilhada. Você vai ficar entre saio correndo para fazer tudo que eu tenho para fazer, ou eu sento aqui para ouvir Jesus? Saio correndo atrás dos meus interesses para pôr comida dentro da minha casa? Ou eu sento e escuto Jesus primeiro, depois eu vejo o que ele quer que eu faça? Entendeu? Porque a gente, no começo da vida, a gente sai assim. A gente tem tanta força, tem tanto vigor, sai na disparada achando que vai ganhar o mundo. E a gente pode comparar também ao início da vida espiritual, que é o filho ruios, que é isso que a Renata queria dizer, né? É ruios, é no grego, que é o filho que ainda está dependendo do outro, é aquele que está ainda no leitinho. Ele não entendeu ainda, né? Mas nós somos convidados a ser filhos maduros, e o maduro, ele não sai correndo ganhando o mundo na força do braço. Talvez ele é aquele, entre aspas, otário que deixa todo mundo sair na frente. Talvez é bem Maria, né? Senta e vai ouvir a voz de Deus. Quando o mundo está pedindo urgência, vem servir o rei, vem fazer isso, vem fazer aquilo, e Maria senta para ouvir o mestre. Mesmo debaixo de críticas, levanta, vamos, tá em Nárnia, né? E Maria ali, Jesus toma partido dela, fala, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Então hoje essa palavra tão maravilhosa da Renata, sabe, vem como uma luva para um presente para mim. E hoje que para mim eu estou fazendo aniversário tão especial para mim, de 7 anos. 7 é um ciclo, né? E amanhã eu vou soltar esse vídeo aí, quem se sente, sabe, participante de tudo que Deus tem feito na minha vida, que sente família. Pela primeira vez eu vou contar meu testemunho de vida, coisas que eu nunca falei ao vivo para ninguém. Pela primeira vez eu vou abrir, porque depois de 7 anos, tendo a mesma conduta, parando para ouvir a voz de Jesus, e ele falando todos os dias para mim, Karina, por aqui não, por ali. Karina, volta, ali não, esse caminho não, volta aqui mesmo. Mas Jesus, esse caminho dói, esse caminho parece idiota. Esse caminho aqui, só a gente besta faz. É esse daqui, é esse daqui que você vai fazer. É o caminho onde você perde para depois ganhar, num mundo que só quer ganhar. É um caminho onde você não aparece, como bem disse a Renata, por isso que eu amo estar aqui na Maravilhosa Graça. Quando eu ouço essas palavras aqui, dá vontade de aplaudir de pé a igreja. Porque é um caminho onde você não faz seguidores para você. Onde você deixa eles livres para fazer escolhas deles e você não volta ele para você volta ele para o Espírito Santo. Hoje todo mundo quer seguidor, todo mundo quer um grupinho para socar de gente, falar tem X seguidores. Mas que realmente está caminhando com Jesus é uma pessoa que não necessariamente tem que estar. Olha para Paulo, como é que ele terminou o final da vida dele. Alguém seguiria esse Paulo? Paulão do começo? Pode ser que sim. Que ouviu a voz do Cristo, pregava brilhantemente sem nunca ter visto Cristo. Mas e o Paulo do cárcere? Que não tinha amigos, que não tinha ninguém. Será que alguém quer esse Paulo? Aquele Paulo que apanhou, que parecia um louco. Será que alguém quer Davi também?
parecer louco muitas vezes. Não, a gente quer andar com pessoas sempre bem-sucedidas. Mas aquele que está ouvindo a voz de Deus, vai olhar, sabe para quem? Vai olhar para os mendigos. Lembra da parábola de Lázaro e do mendigo? Lázaro aqui na terra estava, ó, top de linha. Na terra. Mas do ponto de vista celestial. Quem foi parar no seio de Abraão foi o mendigo. Só que esse evangelho não é pregado. Ele não dá ibope. Não dá ibope. Mas quem está ouvindo a sabedoria, não se preocupa se está dando ibope. Não se preocupa se é popular. Não se preocupa se tem seguidores. Simplesmente caminha e vai fazendo o que a sabedoria vai te ensinando. E muitas vezes ela vai nos colocar em encruzilhadas. E a decisão que você toma aqui dentro do coração, quando ninguém vê, é a melhor decisão. Às vezes ninguém vai te entender. Como eu já disse nos meus vídeos, teve decisões que eu tomei ouvindo a palavra de Deus, que uma igreja inteirinha babava ovo com uma pessoa, e o Espírito Santo falava, filha, não vá esse lado. E eu vi todos os meus líderes, os mais ungidão, os profetas, todo mundo indo, só eu não ia. E eu ficava caladinha, nem abria minha boca para falar a minha opinião contrária. Fiquei caladinha. Depois de 2, 3 anos, o Espírito Santo mostra quem era essa pessoa. Aí a máscara cai, essa pessoa divide a igreja umas 3, 4 vezes. Mas a fariseu, porque eu era conhecida assim na época, e depois Jesus me transformou num Saulo que virou Paulo, estava ali ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus falava, não, pode servir ele, serve ele, abençoa ele, ama ele, mas não fecha negócio. Então, queridos, que palavra abençoada da Renata. Tomara a gente saísse daqui e a gente fosse fazer como Maria. Senhor, como eu tenho andado igual Marta, me preocupando com tantas coisas, mas só um homem basta. Tentar, primeiramente, me deliciar com a presença do meu. Ah, como falta isso nos nossos dias, sabe? Sentar para fazer nada. E falar, que delícia estar na tua presença. Como é bom valorizar isso. E ouvir o que ele tem para dizer. Sentar e olhar para os pés ao invés de olhar para as mãos. Você já parou para prestar atenção como a gente vai olhando para as mãos? Mas a gente deveria estar olhando para os pés. Eu posso comentar? Sim. Deixa eu uma blusa aqui. Essa questão de sabedoria mexeu muito comigo agora à noite, porque, assim, recentemente, quando nós passamos a nos aproximar mais do Espírito Santo, né, a ouvir mais, e a tentar ou buscar viver, na verdade, do que ele nos ensina. A sabedoria, ela precisa estar muito presente nas nossas vidas para a gente reagir com pessoas. E eu tenho vivido muito isso, da questão do falar mal do irmão ou de alguém falar mal de um irmão comigo. E, recentemente, tá assim, tá gritando no meu ouvido, sabe? Aquela fala de Martinho Lutero, que fala assim, que quem fala mal do seu irmão
empresta a sua boca para Satanás, para o diabo. E quem ouve alguém falar mal do seu irmão, empresta os seus ouvidos. Então, assim, a fofoca, né? A questão da fofoca e viver em sabedoria para que a gente não se torne disseminadores de conversa de outros irmãos. E eu não sei vocês, mas eu vejo uma grande dificuldade em conversar com pessoas. Não sei vocês, mas aqui na minha cidade, como é muito pequena, quando as pessoas se encontram, é muito fácil falar da vida um do outro, entendeu? E mesmo que seja verdade as conversas, o Espírito Santo tem falado no meu coração, olha, isso é fofoca. E assim, não empreste o seu ouvido à fofoca, não empreste o seu ouvido a falar mal do seu irmão. E aquela mensagem de Paulo que ele dizia assim, olha, quando vocês reunirem, vocês vão estar, uns vão estar glorificando, outros vão estar cantando louvores, outros vão estar falando o salmo. E ele nunca falou para a gente conversar uns a respeito dos problemas dos outros. Eu queria que a Renata me ajudasse, explicando para a gente um segredo de sabedoria para sair dessas encruzilhadas, assim, desses momentos, sabe? Quando alguém vem falar com a gente, por exemplo, você soube de fulano, o que fulano falou? Porque, assim, ultimamente eu tenho sido tão grossa que eu estou me assustando com a minha reação, sabe? Porque, assim, eu vejo que o Espírito Santo, ele diz para eu não ouvir, mas eu não sei sair, eu acabo sendo grossa com a pessoa, sendo que o Espírito Santo diz que a gente também tem que ser gentil, porque ele é gentil, né? E, assim, vocês que têm mais experiência em vivências, assim, eu queria que vocês me ajudassem a como sair de uma conversa que envolva assuntos Eu vou diversos. falar, assim, acerca com relação à instituição, né? Inclusive, hoje à tarde mesmo conversei, assim, mais de hora com uma amiga mesmo, assim, aquela irmã, assim, que é amiga, assim, quase 40 anos já. E ela ainda está lá dentro, mas o senhor já tinha falado para mim que ela carrega o peso, assim, da família, tipo assim, eu não vou sair, porque eu creio que eu preciso servir a Deus, mas o marido não está mais, os filhos não estão mais, e daí cada vez que ela pisa lá, ela já vai com o peso assim, vou ser cobrada, né? E quando você falou acerca disso daí, da fofoca, depois que eu fiz o seminário do coração, isso daí para mim, ele mudou, porque, por exemplo, eu até falo, mas a minha fala é assim, a gente não sabe o que está no coração da pessoa. Então, você não sabe por que ela agiu daquele jeito, né? Ela deve estar com o coração ferido, ela pode estar, como é que fala, não saber manifestar o que está dentro do coração dela, que pode ter sido machucado, né? Quando a pessoa vem falar do outro. Por quê? Porque, nesse sentido, nessa tarde, né, quando eu estava conversando, e assim, o meu olhar foi para o coração dela, do peso que ela estava carregando, para dizer assim, eu preciso estar lá, mas toda vez que eu estou lá, eu sempre fico preocupada com assim, que satisfação que eu tenho que dar, né? E ela, assim, ela é maravilhosa, sabe assim, ela é madura no Senhor, o Espírito Santo fala com ela vai lá porque o Espírito Santo ainda diz para ela continuar indo. Mas sabe quando não sabe como agir diante do monte de gente que, assim, o olhar é de cobrança, né? O olhar de cobrança. Então, hoje eu entendo que, diante de umas situações desse jeito, uma maneira de você ir de forma gentil é você falar assim, você não sabe o que está no coração da pessoa para ela agir daquele jeito. Ela pode ter sido ferida, ela pode estar reagindo porque ela não sabe lidar com a situação, né? Então, assim, são situações que as pessoas vêm com fofoca, querem contar,
Mas, assim, hoje eu entendo que uma maneira boa de sair disso é nessa questão. Falar, olha, você ouviu isso, mas eu não sei o que se passa no coração dessa pessoa. Então, eu prefiro não comentar. Porque talvez ela esteja ferida, ela esteja agindo desse jeito porque é uma reação, uma coisa que ela já viveu, né? E aí, a pessoa, ela não tem como ela investir contra a gente, se a resposta da gente for essa, porque ela, você não sabe o que vai no coração da pessoa. Quem é ela para dizer o que vai dentro do coração? Não tem como ela ir contra isso. Aí um dia, mas uma coisa que eu aprendi com o Kenneth Reagan, ele tinha um pastor lá da igreja deles, lá nos Estados Unidos, estava dando muito problema. Assim, eles tinham muita divergência, a liderança da igreja tinha muita divergência com ele. Aí fizeram uma reunião para falar mal do cara. Reuniu todo mundo, estava falando mal. Aí um falou isso, falou aquilo. Aí perguntaram para o Kenneth Reagan assim, o que você tem para falar dele? O Kenneth parou, pensou, olhou assim, ele tem lindos olhos azuis. Aí esse não vai falar nada dele, assim, eu só vou falar bem das pessoas, mal eu não tenho que falar. Então, eu queria complementar a pergunta que Diran fez para Renata, que como dizer de uma forma mais afetuosa, né, sobre isso, né? Então, algo que eu acho que pode ajudar, Diran, é levar a pessoa a refletir e falar assim, olha, se fosse sobre mim, eu não ia ficar feliz, né, a respeito do que você está falando. E isso entristece o coração de Jesus. Então, eu prefiro não falar sobre isso, mas de uma forma leve, né? Se colocando assim no lugar do outro, eu acho que isso ajuda, não precisa ser grosseiro, né? Você fala, é de você se colocar mesmo, assim, olha, se fosse sobre mim, eu não ia ficar feliz, né? Então, isso ajuda, eu acho que dá uma freada na outra pessoa, né? Você deixar bem claro que, né, você não quer falar nada que poderia entristecer alguém, entristecer Deus, né? E um comentário que eu queria fazer em relação a, a entender um pouquinho mais por que que a gente age assim, né? Por que que nós temos essa tendência, né? E assim, já tem um tempo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre isso, mas ainda preciso aprofundar mais, que é pensar lá no jardim, né? Tinha duas árvores assim mais especiais que estavam no jardim, que destacavam, né? Que era a árvore da vida, que para mim ela representa Jesus, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E fazendo o link com o que a Renata falou hoje sobre sabedoria, pareceu mais sábio arriscar o fruto da árvore, né? Conhecimento do bem e do mal. Tanto é que a Eva caiu essa armadilha, né? Então pareceu mais sábio, né? Poxa, eu vou saber o mesmo que Deus, né? Vou saber o que é certo e o que é errado. E não quero aprofundar aqui, mas acho que seria um tema para estudo, né? O quanto nós comemos desse fruto do bem e do mal, né? E a nossa forma de agir e lidar com as questões da vida, ela tem muito a ver com esse nosso costume, né? De provar desse fruto, né? Do bem e do mal. Então, todas as situações que estão diante da gente, a gente já se coloca para avaliar, isso é bem ou é mal? Isso é certo ou errado? Então, quando a gente vê uma situação, a gente já quer correr na Bíblia para saber, né, se tem alguma escritura que fala, né, como que fala? Confirma aquilo. Se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Ó, tá vendo? Ó, a Bíblia fala que isso aqui não é bom. Ó, tá vendo? A Bíblia fala que isso aqui que é o correto. Então, essa
né? E acho que a religião, ela só reforça isso, né? Porque a religião, ela foca muito no pecado. A gente, parece que a gente tem que dar parecer de tudo, né? A gente conhece o bem e o mal, o bem e o mal. Então, nós temos que dar parecer. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, né? Mas nós somos chamados para comer o fruto da árvore da vida. Então, a gente tem que amadurecer, como o Tuca disse, né? Ao ponto de não me interessa mais o que é certo e o que é errado. Porque isso aí, Jesus já pagou por isso. Jesus já anulou a sentença que estava contra nós, né? Então, isso aí não é tão importante. O pecado não é tão importante mais, né? O que é importante é a vida. O que é importante é a vida que há em Jesus. Então, é comer desse fruto da vida, né? Então, enquanto a gente está dando parecer a respeito do que é certo e o que é errado, a gente está deixando de apresentar, de desfrutar do fruto da árvore da vida, né? É trocar o que é certo e o que é errado pela vida. O que importa é a vida, é aquilo que traz vida, é o que nos leva para Jesus e que amplia nosso conhecimento, né, nosso relacionamento com Jesus. Ai, o comentário foi rápido, eu não consegui ler, mas eu aqui vou ler. Então, eu queria só fazer essa observação para essa raiz, entendeu, Edirã? Qual que é a tendência do nosso coração em querer ficar dando parecer da vida dos outros, parecer a respeito das situações? Sempre que vem uma situação, é colocado diante de nós. Eu sou a favor ou sou contra? Aquilo é certo ou errado? Mas esse não é o mais importante. O mais importante não é o que é certo e o que é errado. O mais importante é se eu tenho Cristo. O mais importante é a vida, né? Então, o importante é que agora eu vivo para Jesus. Os meus pecados não têm mais importância, porque ele já perdoou todos, né? Então, é a mesma coisa da vida do outro que está sendo analisado ali, né? Que está sendo, ai, tá vendo? Olha o que fulano fez. Mas o que ele fez não importa. O que importa é o que Cristo fez. Então, a gente tem que trocar pelo, pela árvore da vida, porque a vida, ela remete a Jesus. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, ele representa aquela. Quando o homem foi expulso do jardim, o que eles falaram? Não, não é certo que um homem continue comendo da árvore da vida, porque a árvore da vida ela traz eternidade. Só que Jesus ele deu para nós. Ele escancarou a árvore da vida para nós, né? Então, que a gente coma mais desse fruto, né, do que do certo e errado, bem e do mal, né? Mas era só isso que eu queria